especialista CNN em economia, o nosso Sérgio Vale. Conseguimos colocar o Sérgio Vale. Sérgio, muito bem-vindo ao WW, um espaço novo aqui na CNN Brasil, dedicado à análise. Você, Sérgio, se arrisca nessa... É quase como um chefe de cozinha fazer um molho, né? Quando a gente considera tudo que leva a gente a acreditar ou não que a inflação seja resiliente ou que ela recue. Qual é o seu molho quando você fala de inflação? Quais são os ingredientes que você coloca? Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, esse molho dessa inflação ainda vai estar um pouco azedo nos próximos meses, viu? Provavelmente em abril a gente tem uma inflação que ainda vai subir no acumulado em 12 meses, a gente pode ter uma inflação aí chegando a 12%, e a grande dificuldade que a gente tem é como trazer uma inflação de 12% em abril para 7,5%, 8%, que é a expectativa de mercado agora para o final do ano. Esse é o grande dilema, como baixar a inflação nesse momento. Não vai ser simples. Os fatores de alta preços, eu acredito que são maiores do que os fatores de baixa. Por isso a gente vai ter uma preocupação que provavelmente não vai ficar só com esse ano. A gente vai continuar falando muito de inflação ainda em 2023. Caio, o economista está dando um recado óbvio a todos aqueles que apreciam a política tal como ela é, como você. Qual é o peso que você está dando na inflação quando você observa as posturas dos agentes políticos? Peso muito alto na economia nesse ano, não vai dar trégua para o presidente Jair Bolsonaro principalmente, que vai ser responsabilizado por isso. E por essa razão, ele sabendo disso, que não vai ter trégua na economia, no debate eleitoral, que ele vai puxar o debate eleitoral para a política, para o antipetismo que ajudou ao eleger em 2018. Thaís? É isso, William. A gente falou essa semana aqui na estreia do WW que o eleitor... ainda estou muito com a convicção de que como estará o cenário econômico na véspera da eleição é que vai definir o voto ali de frente para a urna. Vai depender muito de quanto esse eleitor está conseguindo comprar, como ele está fazendo para pagar. Todos esses fatores vão pesar mais. E isso a gente não ouve só dos agentes políticos da oposição. Essa é uma convicção que está bastante presente nos aliados do presidente Jair Bolsonaro. Você fez uma grande provocação ao economista. Sérgio Vale percebeu, não é, Sérgio? O que você diria, Sérgio, aos operadores e estrategistas de campanhas eleitorais quando eles vão a você, o economista, perguntar: Sérgio, como é que vai estar a economia quando a gente for disputar a eleição? Pois é, esse é um ponto importante, William, porque a inflação que a gente está agora em 2 dígitos, na verdade a gente está desde o final do ano passado, os números sinalizam que provavelmente em agosto essa inflação ainda vai estar em 2 dígitos, talvez a gente saia dela só em setembro, né, ali no início do processo eleitoral. Então você vai ter uma taxa de inflação de 2 dígitos às portas da eleição e uma taxa de desemprego que também vai estar 2 dígitos às portas da eleição. Esses dois termômetros são muito sensíveis para a população e os sinais não vão estar positivos para ela no começo desse processo. Queria acrescentar um ponto que o Sérgio está colocando. Essa inflação, William, ela coloca um pouco em xeque a estratégia do Banco Central. O presidente Roberto Campos Neto tinha dito que ia fazer apenas mais um aumento na taxa de juros. Talvez o Sérgio possa colocar o que ele acha, mas eu vejo cada vez mais economistas falando que não vai dar para o Banco Central parar por aí. Juro mais alto, economia mais desaquecida, mais difícil para o governo federal. William, uma coisa que eu acho interessante é que se o Jair Bolsonaro em 2018 ganhou com uma eleição disruptiva, uma eleição em que ele tinha 6 segundos de tempo de TV, uma eleição sem partido, contrariando toda a lógica da política brasileira nas eleições nacionais anteriores, se ele vier a vencer neste ano com esse cenário econômico, será também disruptivo, porque os dados quanto maior a inflação alta, desemprego alta e renda baixa, jogam sempre contra o governante. Tem mais um aspecto que eu vou voltar justamente ao Sérgio. A sua colocação é relevante. Juro, talvez você gostasse de acrescentar, Sérgio, sua previsão para o juro. Pois é, eu concordo com a Raquel, não vai dar para parar em 12,75 não, vai ter que ser mais do que isso, né? Eu acredito que deve chegar a 13,5,
vai ficar entre 13% e 14%, provavelmente mais tempo do que a gente gostaria. A gente vai passar o segundo semestre inteiro com essa taxa de juros acima de 13% também. E ano que vem, para ainda fazer essa inflação cair para 4%, que é o que a gente está esperando, vai ficar ainda muito elevada, vai chegar a 9% se tudo der certo. Então, um longo processo de inflação elevada, juros elevados. E aí, William, é crescimento baixo. Não só esse ano, mas ano que vem também. O mercado está baixando rapidamente as expectativas de crescimento para 2023 e a gente provavelmente vai ver crescimento de pouco de 1%, como a gente tem visto sistematicamente desde 2017. Thaís, tem uma questão importantíssima aí que a Raquel, o Caio e o Sérgio agora ressaltaram. É um cenário econômico complexo, para dizer isso de forma muito diplomática. Você percebe isso nas articulações políticas da candidatura Bolsonaro? Como enfrentá-lo? William, tem esse aspecto de levar a discussão para outro campo, mas aí também corre-se um risco muito grande, que é o fato de o próprio processo eleitoral, da disputa eleitoral, também pressionar a economia. E eu falo isso do ponto de vista de possíveis novos ataques às instituições, como o presidente Jair Bolsonaro pode fazer, de questionar urnas e desse acirramento, dessa polarização. O quanto disso também pode mexer ainda mais com a economia. Então, mesmo levando para a política, corre-se um risco, William. Tem um aspecto hoje, eu ia quase esquecendo. Baixou o preço do botijão de gás. Que impacto isso terá? E aí, para encerrar, a gente vê com os analistas de política se isso também tem peso. William, é o outro lado ali que eu trouxe no telão e que o Sérgio acha que os fatores que puxam a inflação para cima são mais fortes. Só que você tem um lado que tenta amainar um pouco esses preços, não só a questão da energia elétrica, como agora, com o petróleo voltando um pouquinho, a gente teve esse primeiro movimento da Petrobras, reduzindo o preço do gás de cozinha. Vai bater na gasolina? Reduziu bem menos do que ela subiu lá atrás. A companhia está estudando isso internamente, se é possível fazer para a gasolina, vai depender dos movimentos aí do fim de semana, do que vai acontecer nos próximos dias, mas parece que tem um espacinho, no diesel ainda não. Acho que o governo vai tentando achar essas brechas, né? Como aliviar esse aumento de preços. As manchetes dos analistas de política, depois de ouvirem o Sérgio Vale e a Raquel traçando esse quadro bem desenhado, achei, está nítido, embora os fatores sejam muito voláteis da economia, Caio. A economia não vai ajudar o presidente, portanto, ele vai levar a eleição, tentar ganhar a eleição pela política. Thaís? Mesmo com uma tentativa do governo de tentar baixar, reajustar preços para baixo, o eleitor pode sentir pouco no bolso. Sérgio Vale, nosso muito obrigado. Esperamos vê-lo muitas outras vezes aqui no WW. É sempre um prazer. Boa noite a você, Thaís. Muito obrigado. Boa noite, Raquel. Igualmente, boa noite. Caio.